E aí galera, beleza? Hoje eu vou estar gravando um vídeo aí de trigonometria. E alguém de vocês já parou para pensar por que o seno de 30 é 1 sobre 2? E por que o cosseno de 60 também é 1 sobre 2? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo agora, beleza? Então, eu havia gravado um material no vídeo passado onde eu havia falado por que o seno de 30 é 1 sobre 2. Então deixa eu fazer aqui bem rapidinho, só para não tomar muito, o vídeo não ficar muito longo. Então eu tinha desenhado um triângulo retângulo, certo? Assim. E ao lado dele desenhei outro triângulo retângulo. Aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, aqui eu tenho um ângulo de 60 graus e aqui um ângulo reto 90. E aqui mesma coisa, esse é um triângulo igual, os ângulos iguais, 90, 60, certo? Então o que a gente deduziu disso tudo? Se esse ângulo tem 30 e esse tem 30 e esses dois aqui formam 60, formam 60, formam 60, triângulo equilátero, três lados iguais, certo? Então o que acontece? Se eu desmembrar um triângulo do outro, o que a gente deduz? E eu chamar isso aqui de x, e eu chamar isso aqui de x, então daqui para cá, daqui até aqui eu tenho dois triângulos, então daqui para cá eu tenho um triângulo só. Se eu chamar isso aqui de x, obviamente se os três lados são iguais, a hipotenusa será sempre o dobro. É o que acontece aqui. Se desse lado do triângulo eu tenho um dos lados medindo 4 centímetros, 4 metros, seja lá o que for, a hipotenusa tem que ter o dobro. Então, para essas medidas, eu tenho que obedecer esse padrão. Mas, enfim, onde eu quero chegar com tudo isso? Se eu pegar e dividir, fazer a relação trigonométrica de seno, que seria seno cateto oposto, sobre a hipotenusa, certo? E o cosseno, cateto adjacente, sobre a hipotenusa. Então, por que o seno de 30 e o cosseno de 30 eles dão iguais? Porque eles se relacionam, tanto o seno como o cosseno, eles se relacionam com a hipotenusa. Se vocês prestarem atenção, o seno de 30 é 4, certo? Dividido por 8. Vai dar 1 sobre 2, certo? E aqui o cosseno de 60 é o cateto adjacente aqui, ó. 4 sobre 8. Então ele vai se relacionar com a hipotenusa, que vai dar o mesmo resultado, 1 sobre 2. Então, tanto faz eu fazer o seno de 30 como o cosseno de 60, o resultado vai ser o mesmo. Isso, aí vocês me perguntam, mas isso só serve para o ângulo de 30 e o de 60? Não, serve para qualquer ângulo. Uma hipótese, uma suposição. Eu vou fazer um exemplo aqui, em que eu tenha aqui um ângulo de 90 graus, é claro. Vamos supor que aqui eu tenho um ângulo de 20 graus, certo? 20 graus. Bem, se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, certo? Aqui tem 90, aqui tem 20. Falta para 180, está faltando quanto? 60, né? Minto, 70. 70 graus. 70 com 20, 90 com 90, 180. Então, olha só como isso dá certo. Então, se eu dividir o cateto oposto pela hipotenusa, tem que dar um valor. Se eu relacionar o cateto adjacente pela hipotenusa, tem que dar o mesmo valor. Quer ver? Então, a gente vai fazer na calculadora aqui, ó. Seno de 30, não, seno de 20, né, do ângulo de 20. Seno de 20, que é igual a 0,342. 0, marcar aqui para a gente não esquecer. 342, beleza? Agora eu vou fazer o cosseno de 70, porque é o ângulo que falta para eu completar. Aqui, ó, nesse exemplo de cima, 30 graus, 60 graus não é o que falta para dar 90, para completar com 180? E aqui é o mesmo raciocínio. Aqui eu tenho 20, para chegar até 90 falta 70, e para chegar até 180 falta 90. Então o que acontece? Quando eu fizer o cosseno de 70, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, tem que dar o mesmo valor. Vamos ver então? Eu já tinha feito o seno de 20, que deu esse valor aqui. Agora eu vou fazer o cosseno de 70, que é igual, tá vendo? 0,342, mesmo valor. E isso serve para qualquer ângulo que você for, por exemplo, se aqui for um ângulo de 10,
e eu fizer o seno de 10, tem que dar um valor. E aqui o ângulo que falta para 90, 80. Quando eu fizer o cosseno de 80, tem que dar o mesmo valor. E assim eu vou brincando com os ângulos. Se for aqui for 40, certo? Vamos fazer com de 40? Seno de 40. 0,642. 0,642. Certo? Se aqui tem 40, para 90 falta quanto? 50, né? Então vamos fazer agora o cosseno de 50, porque é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 50. 0,642, certo? Então vocês reparem que esse resultado ele sempre tem que dar certo. Por quê? É isso que eu quero que vocês entendam. Porque independente se for seno ou se for cosseno, eles vão se relacionar com a hipotenusa, certo? Aqui o cateto adjacente com a hipotenusa, desculpa, aqui é o cateto oposto com a hipotenusa e aqui o cateto adjacente com a hipotenusa. Então sempre tem que dar o mesmo resultado, beleza? Espero que vocês tenham gostado, compartilhe aí com o pessoal que vocês acham que tem dificuldade e até a próxima.